a Rádio da Esperança. Muito boa tarde, meu caríssimo. Boa tarde, caros ouvintes. Sou prazer que sejam bem-vindos mais uma vez nesta temática, onde nós vamos abordar de um tema de caráter fundamental que interessa todo ser vivo. Na realidade, interessa todo ser vivo porque, para que todos nós tenhamos uma vida eficaz, nós precisamos ter uma circulação sanguínea bem adequada. Quando o sangue não circula de uma forma adequada, então isso desencadeia, por sua vez, morte. Então nós devemos entender hoje, não é? Prepara aí a sua lapiseira e prepara o seu caderno para poder anotar, então, alguns elementos fundamentais que você necessita para, a partir de hoje, você começar a ter mais cuidado com o seu sistema cardiovascular. Aproveitando o tempo, não é? Aproveitando o tempo, vou definir o que é o sistema cardiovascular. É mesmo isso que Certo. para os nossos ouvintes perceberem. Certo. O sistema cardiovascular é um sistema de complexas redes de vasos que, sobre o impulso retímico do coração, vai levar em toda a parte do corpo o sangue rico em oxigênio, rico em nutrientes, não é? Que a gente se alimenta diariamente através daquilo que são elementos plasmáticos. Devemos entender que o sistema cardiovascular ele é dividido em 5 partes. É dividido por sangue, coração, artérias, veias e capilares. Quer dizer, esses órgãos aqui citados são as fontes fundamentais onde ocorre esse processo todo. No entanto, o sangue que circula nessa região, que vai distribuir, não é, esses elementos plasmáticos, ele é dividido em 2 partes. O sangue é dividido em elementos celular e elementos plasmáticos. Estamos a falar de elementos celular, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Esses são elementos fundamentais que ajudam naquilo que é a construção e o funcionamento adequado do nosso próprio organismo. E, no entanto, esses elementos celulares não funcionam por si só. Para que haja uma funcionalidade adequada desses elementos celulares, é preciso ter uma combinação com os elementos plasmáticos. Então, onde é que nós vamos encontrar os elementos plasmáticos? O caríssimo que ouve neste momento, creio que já ouviu falar sobre a ecologia. A ecologia é a ciência que estuda, não é, a natureza e os seres que habitam dentro dessa própria natureza. E sabemos muito bem que a natureza é rica em ar, o oxigênio, não é, encontramos na natureza, e a natureza é rica em água, a natureza é rica em certos elementos naturais como frutas, como tubérculos, como cereais, como verduras, não é? Esses elementos é que nós vamos chamar de elementos plasmáticos. Então, no entanto, quando nós vamos trazendo esses elementos plasmáticos dentro do nosso organismo, são elementos que vão vivificar o bom funcionamento celular. No entanto, quando você não come esses elementos plasmáticos, quando você não presta atenção naquilo que a natureza oferece para fazer manutenção no nosso organismo, daí então ocorrem certas complicações, ocorrem certas doenças. Antigamente não se ouvia falar muito de problemas cardiovasculares. Esses problemas do sistema cardiovascular começaram a surgir através da era industrial. Porque começaram a alterar, as pessoas começaram a alterar aquilo que são os elementos naturais, que são elementos integrais, para fazer elementos industrializados, com certas substâncias como endulante, corante, aromatizante, não é? Como conservante, não é? E esses elementos que quando vão entrando dentro do nosso organismo, em vez de ajudarem naquilo que são construções celulares, por sua vez causam dificuldade naquilo que são construções celulares. Então daí é que vão surgindo várias doenças em função de certos acúmulos de substâncias tóxicas que não combinam com o bom funcionamento celular. Devemos entender, né, conforme diz a Bíblia no livro de Salmo 104, capítulo, verso 14, diz que Deus é quem faz crescer a erva do campo para que haja mantimento na vida do homem. Então, o Deus Todo-Poderoso, o arquiteto desta máquina, colocou os alimentos naturais para a manutenção do nosso próprio organismo através dos elementos celulares. Devemos entender que o nosso corpo é constituído de sistemas. E os sistemas que constituem o corpo são constituídos de órgãos. E os órgãos são revestidos de tecidos. E os tecidos são constituídos de células. E as células são unidades básicas do ser vivo. Um homem sem célula não tem como viver. O que nos faz viver todos nós são células, são
conjuntos celulares. E esses conjuntos celulares precisam ser bem alimentados para que todavia haja vida. Quando não alimentamos esses elementos celulares, a gente morre. Mas o que alimentar para isso? Quais são as alimentações dessas células? Eu acabei citando alguns elementos naturais. Por que tem que ser esses elementos naturais? Porque as células, para funcionar adequadamente, precisam de um elemento energético. Estamos a falar de moléculas, átomos, não é, que tem a sua composição de pótrons, nêutrons e eletrons. E esses elementos que eu acabo citando aqui, nós só podemos encontrar em grande escala nos elementos naturais. A água é rico em moléculas e átomos. E aí vamos encontrar também pótrons, nêutrons e eletrons. E tem alguns elementos minerais, não é, que ajudam na construção dos nossos ossos, que ajudam na construção dos nossos dentes. Nós vamos encontrar aí o cálcio, vamos encontrar o silício, o magnésio, o manganês, outros elementos adequados que ajudam naquilo que é a construção do bom funcionamento do nosso próprio organismo. No entanto, quando nós não prestamos atenção de como é constituído a nossa máquina, nós vamos trazer os elementos errados, e esses elementos errados vão roubando aquilo que são energia que o nosso corpo produz, não é? Podendo causar problema de oxidação. Então nós devemos entender que nós somos aquilo que comemos, aquilo que a gente come diariamente e que vai constituir o bom funcionamento da nossa própria vida. E é importante prestarmos muita atenção. Dr. Stupa, mais de 70% do corpo humano é composto de água. Há toda a necessidade de bebermos água tratada. É bem verdade. Olha, por que a água? Devemos entender, mesmo a terra em que nós vivemos, o recurso mais abundante na terra é a água. Não tem uma outra coisa, a terra não é mais grande que a água é maior que a terra. Então nós devemos entender que até o nosso organismo, o que é mais abundante, que está em toda a parte do corpo, é a água. E as pessoas hoje em dia não trazem água na sua alimentação. E não se importa muito em ver a água, se está em condições ou não. É verdade, esse é um dos fatores também fundamental que precisa se fazer sempre avaliação. Porque quando você consome qualquer tipo de água sem avaliar os níveis do pH, não é? Você acaba trazendo uma composição de substâncias ácidas que vão alterando a sua composição alcalina. Não é? E alterando a composição alcalina, vai fazendo com que o teu organismo esteja preparado para qualquer tipo de doenças. Mas quando você consome simplesmente água alcalina, você vai tornar o sangue totalmente preparado para qualquer dificuldade que possa advir através de certas bactérias que tentam invadir o organismo, certos vírus e certos consumos de certas substâncias tóxicas que tentam invadir o organismo. No entanto, é preciso nós avaliar o tipo de água. Como avaliar o pH? Nós verificamos que a água que nós compramos tem uma informação que diz pH. E ali vem 6,5, vem 7,5, 7, vem também 8. Daí é preciso entendermos que estamos a falar de pH alcalino a partir de 7,5 para cima. 6 não é aconselhável? Não, 6 não é aconselhável. 6 é um pH ácido. E consumindo sempre esse pH de 6, você vai trazendo um conjunto de acidez no organismo que tarde ou cedo você vai pagar caro através disso. Então devemos entender que devemos cuidar muito bem dessa máquina. O consumo de certas gorduras é totalmente prejudicial, porque essas gorduras vão colando nas paredes das nossas artérias. Quer dizer, o nosso corpo é feito de tubos, tem muitos tubos dentro, onde deve circular o sangue. E se você intoxica esse tubo por causa do excesso de gordura na alimentação, por causa do excesso de sal na alimentação, por causa do excesso de açúcar na alimentação, você vai tornando o seu sangue pegajoso como se fosse um batido de abacate e não vai ter uma circulação adequada. E quando isso não acontece, vai trazendo problemas de acidentes cerebrais, não é? Que é o famoso AVC, arteriosclerose, que é enrijecimento das artérias, vai fazendo com que as tuas artérias não tenham a função de contração e dilatação, não é? Porque para que o sangue circule é necessário que haja contração e dilatação. Vai ter problema de má circulação sanguínea em toda a parte do corpo, vai ter dificuldade de embolia pulmonar, frieira, hipertensão arterial, hipotensão arterial, trombose, úlcera nas pernas, varizes, e outras doenças do sistema circulatório, não é? São várias doenças que acontecem, arritmia cardíaca, asma cardíaca, problemas
de infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca, miocardite, são muitos problemas que acontecem por causa da circulação sanguínea. Devemos entender, se o sangue não chega até os tecidos de uma forma adequada para distribuir os nutrientes que eu acabei citando, como as vitaminas, proteínas, minerais, açúcar, sal, gorduras, como certas hormonas também que são produzidas dentro do nosso próprio organismo, que são transportadas através do sangue, então esses elementos celulares dessa região morrem. Se acontece no rins, falência renal. Se acontece no pâncreas, falência pancreática. Se acontece no coração, falência no coração. Se acontece no cérebro, falência cerebral. Então, é esses os problemas que têm acometido tanta sociedade. E muitas pessoas têm morrido em função desses problemas. Se fazermos uma investigação, vamos ver que as doenças que mais matam a nível do mundo, principalmente aqui em África, é o problema do sistema cardiovascular. Por quê? Por causa daquilo que as pessoas comem. Quer dizer, as pessoas já têm um fator genético doentio, querem trazer ainda mais substâncias tóxicas dentro do organismo. Eu vou falar aqui de alguns fatores de risco, pessoas que podem estar propensos a ter esse problema. Primeiro, fator hereditário. Se o papai é obeso, papai sofreu de hipertensão, você, filho, pode se preparar. Se continuar a comer erradamente, vai sofrer o mesmo problema que o papai tem. Mas há necessidade de consultar os médicos ou conforme os naturopatas, que é para se prevenir destas doenças. Há quem já não tem tempo em função do seu trabalho, do seu dia a dia. Dizia assim, se você não tiver tempo de cuidar da sua própria saúde enquanto você anda, então você vai cuidar da sua saúde na cama do hospital com dores. É isso que nós devemos entender. Muitas pessoas só sofrem com picas na cama do hospital porque não tem tempo de fazer manutenção na sua própria máquina. Devemos entender que os carros, para poder funcionar de uma forma adequada, o dono tem tempo de levar o carro para fazer manutenção. Mas a sua própria máquina integral, a sua máquina original, que é mais importante que qualquer meio que existe nesse mundo, as pessoas não querem levar, desdenham. Quer dizer, ontem passou mal com dor de cabeça, quer simplesmente amenizar, tentar mentir, tomar um paracetamol para acalmar a dor de cabeça, sem identificar as origens dessa dor de cabeça. Ontem passou com problema de câimbras muscular, em vez de procurar um médico para poder identificar qual é a causa das câimbras, não é? Para poder terminar com esse problema, quer amenizar. Ontem passou com um problema de formigamento, não é? Em vez de procurar um médico, há pessoas que vivem com varizes, não procuram um médico. Varizes são sinal de alerta que as veias estão ficando intoxicadas. Você precisa procurar um médico para poder verificar o teu sistema cardiovascular. Numa linguagem terra a terra, estão a ficar entupidas. Estão a ficar entupidas. Estão a ficar entupidas. Isso quando acomete no pé, as pessoas sabem o que acontece. Tem um coágulo de sangue nessa região e aquilo dá coceira, dói tanto. Mas as pessoas muitas das vezes são ignorantes. Esperam que aquilo tem que bater até o coração. Quando bate no coração não tem como, você tem que morrer. Então você tem que entender, enquanto o corpo não te mostrar sinal de alerta, você tem que ficar preocupado. As varizes ramificam-se até ao sangue, até o coração? Podem chegar até essa região. Podem chegar, claro, no lado direito do coração. Isso muitas das vezes acomete, porque as varizes acometem muito as veias, que são as fontes fundamentais para poder fazer voltar outra vez o sangue ao coração. Você imagina se a veia fundamental que leva o sangue de volta ao coração fica intoxicado. O coração não recebe sangue para enviar ao pulmão e o pulmão não tem como enviar sangue para o outro lado esquerdo do coração, que vai falar do átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, para bombear o resto do sangue nas artérias, para alimentar outros elementos celulares. Então fica totalmente cortado, aí não há vida. Fala-nos um pouco do estresse do tabagismo. Olha, falando da questão do tabagismo, é algo que nunca podia se consumir. Devemos entender que, quando muitas das vezes você vai inalar essas substâncias, vamos falar de substâncias narcóticas, quando você vai ingerir essas substâncias narcóticas, elas criam lodo dentro das paredes respiratórias, podendo impedir que o sangue recebe oxigênio suficiente para distribuir nos elementos celulares. E isso causa morte. Além de causar morte celular, começa a causar problema de emagrecimento. Dificilmente você engorda com esses problemas. Vai ter problema de emagrecimento, você vai ter problema de dispneia, dificuldade respiratória. Muitos são os problemas que acontecem através do uso dessa substância narcótica. Daí é importante entendermos que o sistema respiratório ele tem a função simplesmente de inalar o oxigênio que a natureza oferece, o ar que nós verificamos todos os dias, que é rico de moléculas e átomos, prótons, nêutrons e eletrões, encontramos nessa combinação toda, que ajudam a dar mais vida ao nosso elemento celular, não é? E expelir, por sua vez, o dióxido de carbono, que são substâncias produzidas pelas próprias células.
Quando você vê que o sistema respiratório já expele o dióxido de carbono e essas substâncias, esses tabacos que as pessoas trazem, são substâncias, ou seja, são dióxido de carbono. Então o corpo já se livra de dióxido de carbono. Vai trazer mais dióxido de carbono? Não. Você se trazer, claro, você vai matar. As células não precisam disso. Aquilo oxida, mata o funcionamento celular. Por isso muitas pessoas estão a morrer em função do consumo dessas substâncias narcóticas que não são adequadas. Para falar já de alguns fatores de risco, não em função do horário, temos que correr com o tempo. Por exemplo, você se tiver problema de obesidade, você deve se preocupar. Procure emagrecer, meu caríssimo. Porque a obesidade é um acúmulo, é um excesso de gordura no organismo. Você tem que retirar esse excesso de gordura. Olha, se você tem 1,10, por exemplo, tens 1,10 e tens um irmão que tem um caminhão de água, uma cisterna d'água, não é? E de repente a cisterna d'água avaria. Você teria coragem de usar o teu I10 para ir puxar o teu irmão que tem uma cisterna d'água? Não terias. Não terias. Não é compatível. Não. Por que não é compatível? Porque o I10 tem uma estrutura e que suporta um peso adequado e não tem como puxar aquele carro. Então, há pessoas que têm 1,50 m, eles querem puxar 90 quilos. Não dá certo, não funciona. O corpo vai trabalhar totalmente a rasca. E isso tem sido também uma das causas dos problemas cardiovasculares. Não é? A hipertensão arterial por causa do excesso de consumo de sal. Também é um dos problemas. Deve se regular bem. É claro, deve se regular. Nem todos os dias trazer sal na alimentação. Deve haver um equilíbrio. Nós, no nosso consultório, temos um cardápio de alimentação. Não é? Para que as pessoas entendam o que comer de manhã, o que comer de tarde e o que comer de noite. Porque as pessoas não sabem se alimentar. Então é isso, as pessoas não podem ser ignorantes. A nossa vida é muito, mas muito importante. Se você não cuida dessa vida agora, então a gente não vai poder mais se abuzinar na estrada da vida, dizer, olá, como que vai, meu amigo? Então não tem como te saudar, você já está doente, vai ficar na cama do hospital durante muito tempo sofrendo, até que depois você vai à vida. Outro fator, excesso de colesterol e diabetes também. Você ser diabético também vai sofrer esse problema em função da cristalização celular, não é? O sangue não vai ter como circular de uma forma adequada, ainda que você possa tentar se alimentar em condições, enquanto não combater a diabetes, não é? Não tem como dar uma vida adequada das células, porque tem que reduzir os níveis elevados de açúcar no sangue, não é? Que cristalizam o funcionamento celular. Daí é preciso entendermos que quando você começa a ter problema de fraqueza, começa a ter problema de dificuldade respiratória, constante câimbras muscular, dor de cabeças que não param, problemas de visão, você deve se preocupar com o sistema cardiovascular, caríssimo. Porque esses sintomas que ficam a mostrar é para poder te alertar de que alguma coisa não está em condições. Tem que procurar um médico para te orientar quais são os elementos bionutricionais que você vai necessitar para a posterior fazer manutenção no teu próprio organismo. A necessidade de nos prevenirmos, é verdade. Certo. Hoje estamos a falar do sistema cardiovascular e as suas doenças e recentemente assinalou-se o Dia Mundial de Combate contra a Diabetes. Certo. Também está aí. O Dr. Tupa falou da colesterol, que quando é muito elevado há distúrbio, há problemas. Bem, daqui a pouco vamos para um curtinho intervalo, mas é daqui a pouco. E o doutor ainda tem, daqui a pouco, também já é o final. Faltou citar o endereço para certo. Quem quer contactar o doutor Tupa para consultar e ter mais saúde. Certo. Para mais informações, você pode ligar para nós através dos seguintes telefônicos. 931 75 64 52. Repito, 931 75 64 52. Ou pode ligar também para o número 940 53 84 88. Repito, 940 53 84 88. Ou poderá ligar também para o número 997 87 63 13. Repito, 997 87 63 13. E por último, nós porque temos ajudado mesmo muitas pessoas que procuram os nossos serviços, nós temos o nosso WhatsApp, que antes de procurar você pode tirar suas dúvidas ali. Pode também contactar através do número 925 03 72 29. Repito, 925 03 72
29. Estes são os contatos do nosso consultório de medicina natural, não é? Nós estamos localizados em Viana, isto no Luanda Sul, na entrada da Cinquentinha. Nós trabalhamos todos os dias, das 8 até 17 horas. Podes ligar para nós, nós estamos sempre disponíveis para atender, quer seja de forma domiciliar, como também de forma presencial, no em que você se desloca. E outra questão, para Deus nada é impossível. Aquilo que os homens acham que é impossível, que já sentenciaram, porque muita gente são sentenciados, dizem, olha, isso não tem cura, isto aqui, a cura é morte. Não, nós desafiamos, porque muitas pessoas foram na nossa clínica por causa de hipertensão arterial, curaram. Foram com problema de diabetes na nossa clínica, curaram. Foram com problema de quistos, miomas na nossa clínica, ficaram curados. Problema de infertilidade, ficaram curados. Então nós desafiamos, porque existe um Deus tão forte que nós servimos, que tem feito grandes coisas na nossa clínica. Daqui falou o Dr. Domingos Chitupa. Muito obrigado pela vossa presença, pela vossa audiência e até a próxima. Até a próxima, doutor. Estamos juntos. É verdade.